eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que aconteceu no último resultado. Então, a gente teve um monte de impactos de uma vez, saída de linha, entrada de linha, e aí, assim, o que aconteceu e como é que a tendência natural disso evoluir para os próximos trimestres e como é que funciona a perspectiva de, eventualmente, a gente ter um outro resultado, assim, lembrando que, apesar de tudo, é um resultado com lucro, com EBITDA, enfim. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais o resultado do quarto trimestre. Não, sem problemas, Elu. O quarto trimestre, de fato, a gente teve alguns eventos não recorrentes, então o reconhecimento as despesas de IPO afetam a apuração de impostos, então a gente teve uma alíquota efetiva bem menor nesse período. A gente teve também reconhecimento de perdas com derivativos para o projeto de exportação, então, foram derivativos que a gente contratou em 2019, que nos protegia dos faturamentos para exportação em 2020, e eram exportações que o cliente já tinha negociado em dólar, e por conta da pandemia, o que ele acabou tendo não é nem um descasamento em termos de tamanho de exposição, mas sim um descasamento temporal muito mais intenso. A gente teve uma variabilidade muito grande no ciclo logístico dos nossos fornecedores. Então, a gente protegia fluxos de caixa de pagamento de matéria-prima para acontecer em certas semanas, só que o fornecedor atrasava embarque de material, acabava embarcando dois containers de uma vez só. Então, essa variabilidade, né, gerou esse impacto negativo no nosso resultado financeiro associado à variação cambial, né, e aos reflexos nos derivativos. Se a gente desconsiderar esses fatos, a nossa margem EBITDA iria para 8%. E aí sim a gente começa a analisar de forma mais clara o resultado do trimestre. É um trimestre que tem particularidades que não tendem a se repetir no futuro próximo. A gente teve um encerramento de 5 linhas de produção que já estavam maduras. Então, dentro do trimestre, o que a gente acabou tendo? Faturamento menor para linhas que estavam com margens muito acima das margens médias, que eram linhas que já estavam em final de vida mesmo. O pessoal dessas linhas, eles foram distribuídos pelas outras linhas, principalmente para as linhas que a gente está começando agora. Então, a gente teve instalação de uma linha de produção da WEG nesse período, a gente também está instalando linhas de produção no primeiro trimestre agora de 21 e vai instalar mais linhas no segundo tri de 21. Então, este pessoal está ocioso, está gerando custo. Então, além disso, a gente tem uma proporção muito grande de linhas de produção instaladas em 2020 que ainda não atingiram maturidade. E essas linhas atingem a maturidade agora no início de 2021. Então, o último trimestre acabou coincidindo com menos faturamento vindo de linhas maduras, um volume maior de faturamento vindo de linhas que ainda não atingiram o potencial de margem. Então, a gente teve aqueles efeitos de cauda, né, aqueles efeitos do início e fim de contrato que eu mostrei, que a gente tem menos resultado para o mesmo capital investido, de forma muito mais intensa sobre o todo nesse quarto tri de 2020. Já era esperado, tá? Não é surpresa para a gente esse resultado. Ao longo de 21, a gente ainda vai ter reflexo dessas linhas que estão sendo introduzidas, só que a gente já tem um volume muito pequeno de linhas em fim de vida, né? E a gente deve, a partir da metade do ano, já estar produzindo de uma forma muito mais estabilizada. Acho que uma coisa importante de dizer é que o contrato novo, que a gente deve começar a executar ainda esse ano, a gente está mudando um pouco a forma de trabalhar o treinamento durante o período de ramp-up. O que a gente está fazendo? A gente está construindo um mock-up, né, uma simulação de molde. Então, o pessoal consegue treinar num ferramental já do tamanho real, para que quando eles comecem a produzir esse produto, a gente tende a ter uma velocidade muito melhor do que a gente teve no passado, para atingir mais rapidamente a estabilidade. Na prática, a gente está fazendo, a gente está dedicando uma diretoria, a diretoria do Vitor, né, de tecnologia, para conseguir fazer com que o impacto das linhas não maduras afete muito menos o resultado. Como um exemplo, assim, a primeira pá que você faz num determinado molde, tipicamente ela leva quanto tempo? E depois, já em regime, quanto tempo leva para fazer? A primeira pá, como a gente tem um volume muito grande de medições, e a gente tem também, a gente acaba fazendo com o mesmo time. Então, a gente só trabalha no turno administrativo para fazer a primeira pá. Só colocando um parênteses, né, a fábrica toda roda 24/7 em 3 turnos, então a gente tem esse ciclo que não para nunca. Mas para as linhas que estão em início, a gente dedica um time, vamos dizer, um Dream Team, que fica trabalhando no turno administrativo e fica acompanhando essa primeira pá e medindo muito mais do que o normal. Costuma levar por volta de 3 semanas para fabricar a primeira pá. Aí a segunda pá a gente já faz em menos tempo, a gente já faz um pouco mais de 2 semanas.
Uma linha estabilizada, a gente já produziu praticamente, todas as linhas maduras, a gente já conseguiu fabricar pás em menos de 24 horas, na parte que é o gargalo da produção, que é o molde principal. Então, sai de 3 semanas para 24 horas, é mais ou menos isso que significa a curva de aprendizado em termos de ciclo de fabricação. E naturalmente, a quantidade de pessoas que eu tenho para fazer uma pá em 3 semanas, ela não é na mesma proporção. Então, eu ganho eficiência de uma forma absurda ao longo do processo de ramp-up. Acho que um ponto importante também, o fato de a gente ter uma fábrica grande, concentrada, a gente consegue compartilhar a lição aprendida de uma forma muito eficiente. Então, tudo aquilo que deu errado em alguma linha de produção, esse pessoal carrega para a linha nova. Então, a gente deixa de cometer os mesmos erros. A gente tem todo o direito de errar, a gente só não pode repetir o erro, certo? Então, as linhas novas, cada linha nova que a gente faz, a gente traz uma bagagem de lições aprendidas muito importante. E o fato de a gente ter um turnover muito baixo contribui muito para isso, né? Como eu comentei, o pessoal é super engajado, o pessoal adora trabalhar na Aeris, né? A gente já está o 2º ano consecutivo entre as 3 melhores empresas para trabalhar no Ceará. Então, isso é sentido dentro da fábrica. Se você esteve lá semana passada, acho que dá para notar isso. O pessoal é muito companheiro, muito parceiro. Então, isso ajuda muito a fazer com que esse início de produção seja menos dolorido para a gente, né? E a gente possa, nos próximos ramp-ups, sofrer menos. Esse último TRI especial, a gente teve a proporção de linhas em phase-out e em ramp-up sobre o total, ela foi muito maior do que o que a gente espera ter. Então, a gente não espera repetir essas margens para os próximos trimestres.